Bom dia, Gabriel. Bom dia, Chacon. Galera do chat aí, muito bom dia. Eu concordo com você. Depois que o São Paulo, depois das modificações ali com mais ou menos 15 minutos do segundo tempo, que o São Paulo foi para cima e numa bela jogada consegue empatar, eu achei que o time ali fosse para cima, o Santos tinha caído muito de rendimento. Para falar a verdade, o rendimento dos dois times não foi lá aquela coisa, né? Pelo menos na minha visão, não foi um jogo bem jogado. Eu não vi em nenhum momento nenhum dos dois times sendo muito superior ao outro, um período grande do jogo. Não vi em nenhum momento isso. Né? Então, acho que foi um resultado de certo ponto, em certo ponto até justo, um bom resultado para o São Paulo. Né? Ganhamos em casa do Flamengo. O segundo jogo é um clássico fora, que o São Paulo não tem lá um grande retrospecto, consegue um empate. Antes do jogo, eu já assinaria o empate. Só que as circunstâncias do jogo, que ele foi se tornando, principalmente depois do empate, eu falei, porra, vamos para cima, meu, agora. Vamos conseguir os 3 pontos e tal. E de fato não foi o que aconteceu. Né? Não foi aquele controle de jogo com grandes chances criadas, com grandes oportunidades criadas pelo São Paulo. Uma coisa que ficou muito claro para mim, e acredito que para todos vocês também, é como o time do São Paulo é diferente com o Marcos Antônio no meio, né? Como o poder de controle de jogo, de passe vertical, passe para frente, abrindo espaço, clareando, ele fica muito melhor quando o Marcos Antônio está ali dentro do campo, principalmente junto com o Danielzinho, né? 2 pontos que o pessoal tá falando muito e acho que foi pouco falado em alguns lugares é a questão de duas possíveis expulsões para o Santos, né? Uma no primeiro tempo, as duas no primeiro tempo, não? Uma no primeiro, outra no segundo, Não, certo? Uma outra no segundo. Outra no no segundo. segundo, a do Zé Rafael no segundo. A É. do primeiro, cara, assim, foi antes do meio de campo, né? A alegação do juiz ali pelos gestos, pelo menos, era que o Caleri não conseguiria chegar na bola, o Brasão já estava saindo. Eu não consigo ter essa percepção, eu não consigo afirmar isso, não consigo. E o segundo, mesmo que sem intenção, dá para ver que o Zé Rafael ele tenta recolher a perna, mas porra, ele deixa a sola ali no ombro, no peito do Enzo Dias, cara, e assim, é tudo coisa que foi muito, muito rapidamente avaliado, né? Não sei a opinião de vocês aí, ó. É que ali tá paralisado, né? O lance tá parado, mas nesse momento ele tá tentando recolher a perna, mas não interessa, ele meteu a sola ali no peito, no braço, no ombro do Enzo Dias, e os dois lances foi muito rapidamente, o jogo correu. Não teve ali uma avaliação, uma análise mais criteriosa dos dois lances, na minha opinião. E dois lances que possivelmente, aí esse é o outro, né? Esse é o outro do primeiro tempo, da possível expulsão do Mas um Cris. pouco vê de casa o lance, né? Oi? Essa câmera também não dá, que foi exibido na transmissão, né? Mas um pouco vê de casa o lance, né? Exatamente, exatamente. Então não teve uma análise criteriosa para os dois lances, né? Então eu fico na dúvida, mas Gabriel, eu acho, né, Chacon, eu acho um bom resultado. O time continua naquele processo de evolução do ponto de vista psicológico, o time consegue suportar melhor as dificuldades dentro do jogo, consegue dar a volta numa situação. Foi o jogo de ontem, jogando fora de casa um clássico, consegue empatar e com um pouquinho mais de esforço conseguiria vencer o jogo, consegue virar o jogo contra o Flamengo em casa. Então a gente vê aí uma evolução desse ponto de vista também do psicológico. Eu gosto do resultado e 8 jogos, Gabriel. 8 jogos, nenhuma lesão, possibilidade dele dar uma boa variada contra o Primavera, eu acho, né? Não tenho a certeza, mas eu acho que ele pode aí dar uma boa mesclada, dar uma boa variada aí no time. Desse jogo foram duas, né? Em relação ao outro clássico Sansão, colocando o Caleri no lugar do Luciano e o Pablo Maia no lugar do Marcos Antônio. Eu acho que para esse jogo serão mais alterações, acredito que seja, e justo, eu não posso correr o risco de perder por causa de você deixar o Danielzinho agora, o Enzo,
que volta de lesão e tem jogado direto, pô, recolhe o Enzo. Eu, no caso de 45 minutos, 60 minutos, eu não posso correr o risco de perder o Enzo 4 jogos, 5 jogos. Qualquer lesão hoje, Gabriel, com essa sequência de jogos, é no mínimo 4 jogos que o cara fica fora, velho. 4, 5 jogos no mínimo. Então eu não posso correr o risco. Pô, tira ali o cara, bota no banco, quem sabe entra depois, faltando 30, como foi o caso do Luciano, como foi o caso do Marcos Antônio. Então, nesse sentido, o Crespo tá correto na minha avaliação, né? E o São Paulo começa bem aí, na minha visão, o Campeonato Brasileiro. Exatamente, a gente está vendo aí os lances do jogo, né? Agradecer o pessoal da TNT também. Teve uma falha do Rafael nessa finalização, né? Acabou espalmando ali para o meio da área. E aí tem até uma mensagem aqui. Sempre elogia ele aqui, né, Gabriel? A gente sempre elogia o Rafael aqui. Sim, e sim. Nesse lance a gente não pode deixar de falar também, né? E foi engraçado porque ontem no pré-jogo eu enchi a bola do Rafael, né? Ele acabou tendo essa falha aí. Até o Scorpion mandou. E aí, Gabriel, Rafael vai ser o melhor goleiro? Não, Scorpion, com esse lance agora, para mim, ele foi para 15º. A nossa convicção é assim, né? A gente vai mudando. Por causa de um lance, a gente muda completamente né? a nossa opinião. Exato. Né? Um lance. Então, como ele falhou nesse jogo, Scorpion, para mim, ele hoje é o 18º, e se falhar no próximo, vira o 25º do futebol brasileiro, em nível de melhores, assim. Porque a gente analisa assim, né? A gente continuando assim, o cara vai pro paredão de fuzilamento também. Se ele falhar o próximo jogo... Se falhar mais uma, não joga mais, rescinde. Isso não foi um frango, foi uma falha. Se ele falhar no próximo, ele para mim já é goleiro de Série B. Para mim já tá claro, né? Volta de Andrei. Para mim tá claro. Iniciada a campanha. Enfim, Chacon, bom dia. E parece que fica feliz com esse tipo de coisa. Isso que me deixa, assim, indignado, né? O pessoal fala, caralho, falhou, eu tava certo, mano. Porra! Isso é loucura, mano. Isso é loucura. Chacon, bom dia. Bom dia para você. Queria que você avaliasse o jogo e falasse também desses erros, né? Que assim, cara, Renan apontou. Ontem o Anderson Daronco, eu tava cornetando na transmissão, o pessoal tá dando risada, mas é verdade. Ele tá mal condicionado. Assim, ele não consegue acompanhar as jogadas. Ele chegou atrasado em várias jogadas, ele tenta picotar o jogo, ele tava mal. E aí tem erros como esse do Zé Rafael que condicionam, de fato, a partida. Empatou por isso? Não. É claro que tem vários outros fatores. Mas a arbitragem ontem, realmente, uma arbitragem muito abaixo, né, Chacon? Queria a sua avaliação do jogo e da arbitragem. Bom dia. Anderson Daronco. Esse é o meu comentário sobre Anderson Daronco. Ué, surpresa que vocês têm. Porra. Técnico meia boca, mais conhecido por ser bombado do que por ser árbitro. Ruim, gente. Ruim. Não me surpreende nem um pouco esse tipo de coisa acontecer com ele escalado. Gente, eu já não tem muito... Faz outra pergunta, Gabriel. Vamos tocar outro tema, porque aqui para mim é muito fácil. Anderson Daronco é a resposta. Eu não tem muito. Não então pode falar do jogo. Não tem muito o que falar. Isso daí, obviamente, foi para expulsão. O Caleri ali, o Adonis Farias era o último homem. O Caleri ia chegar. Então, o Caleri, por mais que ele seja um centroavante, ele ia chegar lá para disputar a bola. Obviamente. O Caleri, male, tem muitos defeitos, mas ele tem sua velocidade, mobilidade diferente de velocidade, tá? Com certeza. Mobilidade é uma questão, como explicar, mais tática do jogador. Mobilidade é uma questão quanto ele consegue se virar de uma marcação. Eu acho que aí o Caleri peca um pouquinho. Mas velocidade, se tiver espaço, o Caleri consegue correr bem. E ali ele ia chegar. E aí o árbitro falou assim, vamos ver, é o último defensor, por que aplicar um vermelho? Não tem necessidade, né? Então, assim, Anderson Daronco, a minha resposta para isso. Pura e simplesmente Anderson Daronco, né? Ô, Gabriel, a gente tava falando aqui. Diga, Renan. Posso, a respeito dos lances, eu concordo, não posso afirmar a questão das expulsões. Para mim, principalmente essa daí, é muito claro de expulsão. As análises do VAR, para mim, não foram criteriosas. Só que também tem um detalhe importante nisso daí. A atitude dos jogadores do São Paulo, aceitando muito passivamente as decisões do árbitro. Não, peraí, amigão. O Enzo tem que ficar caído ali.
levantar a camisa, porque o mínimo de marca ficou aí. A trava da chuteira, ela deixa a marca. Pô, levantar, tem que arrumar uma confusão. Sabe, aceita, o time de São Paulo aceita muito passivamente os lances contra, sabe? E lances claros. Porra, o Caleri ele era o capitão ontem, né? Então ele tinha até o direito de estar ali sempre mais próximo do Daronco. Cara, eu senti isso também. Não sei se vocês têm essa percepção. O time de São Paulo é muito passivo em lances que, porra, ali é um lance, o do Caleri é um lance claro. Você tem que arrumar uma confusão até dar o tempo do VAR analisar melhor. Esse lance idem. Então, o detalhe também é isso. As atitudes dos jogadores do São Paulo dentro do campo. Não pode acontecer isso, cara. Não pode. Os dois lances voltou o jogo muito rápido, pô. Não, o Enzo tem que ficar caído, o Caleri tem que arrumar uma confusão. Eu não lembro se o Luciano já estava no campo, mas ele gosta disso. Arruma uma confusão, velho. Para dar tempo dos caras analisar. Pô, peraí. Esse lance, principalmente, o Enzo já foi levantando, o cara já foi dando a mão para ele, foi lá, pediu desculpa, né? O Zé Rafael, ele viu que ele falhou. Ele, levantou a mão, pediu desculpa, tal. Quando veio só amarelo, ele agradeceu. Não, porra. Mas aí parece que foi assim... deram um prêmio para o Zé Rafael por ter reconhecido. Pô, com todo respeito, foda-se, né, gente? Exato. Ele fez merda, fez merda. Toma o vermelho e segue a tua vida. Exatamente. Então, concordo. Acho que as atitudes constantes, não é esse jogo só não, mas a atitude constante, passiva do time do São Paulo faz com que seja muito fácil para o árbitro. Pô, ninguém veio reclamar, ninguém... então tá certo. Não, opa, peraí, não, para. Não inicia o jogo, dá um bico na bola, corre o risco de tomar um cartão. Mas tem que parar, cara. Tem que parar. O cara tem que analisar mais friamente. Logo o Enzo deu a mão, levantou, tal. Beleza, não foi nada demais mesmo. Não, pô. O cara meteu a sola no peito do cara, velho. Tá errado. Tem que ter uma análise mais criteriosa. E isso passa pela atitude e pela passividade do jogador do São Paulo.